Josué, capítulo 7. Mas o povo de Israel violou a lei da santa condenação. Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, apropriou-se de algumas coisas condenadas, e o Eterno ficou furioso com o povo de Israel. Josué enviou homens desde Jericó até Ai, a ruína, cidade próxima de Bet-Aven, a leste de Betel. Ele os instruiu: façam o reconhecimento da terra. Os homens partiram para espionar a terra. Eles retornaram e relataram a Josué: não se preocupe em enviar muita gente. Bastam 2 ou 3 mil homens para derrotar Ai. Não desgaste o exército inteiro, porque não há tantas pessoas ali. Então cerca de 3 mil homens foram atacar a cidade. Mas eles tiveram de fugir, derrotados pelos homens de Ai. Os soldados de Ai mataram 36 israelitas. Eles os perseguiram desde a entrada da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. O povo ficou chocado e perdeu o ânimo. Josué rasgou a própria roupa e prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Eterno. Ele e os líderes jogaram terra sobre a cabeça e ficaram prostrados até a tarde. Josué clamava: ah, Senhor Eterno, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos tornar vítimas dos amorreus. Foi para nos aniquilar. Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Ah, Senhor, o que vou dizer depois de Israel ter fugido do inimigo? Quando os cananeus e todos os habitantes desta terra souberem da nossa derrota, vão se juntar e acabar conosco. Pergunto, como vai ficar a tua reputação? O Eterno respondeu a Josué: levante-se. Por que você está rastejando? Israel pecou. Eles quebraram a aliança que fiz com eles e se apropriaram de coisas condenadas. Eles as roubaram e esconderam junto com seus pertences. O povo de Israel não poderá mais encarar seus inimigos. Eles mesmos se tornaram presa do inimigo. Não vou apoiar vocês até que se livrem das coisas condenadas. Não perca tempo. Purifique o povo e diga a eles: preparem-se para amanhã. Purifiquem-se, pois o Eterno, o Deus de Israel, diz: há coisas condenadas no acampamento. Vocês não conseguirão enfrentar os inimigos enquanto não se livrarem delas. Logo de manhã, vocês serão convocados por tribos. A tribo que o Eterno apontar se apresentará, um clã por vez. O clã que o Eterno apontar se apresentará, uma família por vez. A família que o Eterno apontar se apresentará, um homem por vez. Quem for encontrado com as coisas condenadas será queimado, ele e tudo o que possuir, porque quebrou a aliança do Eterno e cometeu loucura em Israel. Josué levantou-se de madrugada e convocou Israel tribo por tribo. A tribo de Judá foi separada. Depois, ele convocou os clãs e separou os zeraitas. Então chamou os zeraitas e separou a família de Zabde. Por fim, chamou cada membro da família e separou Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá. Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Eterno, o Deus de Israel. Faça a sua confissão a ele. Conte-me o que você fez. Não esconda nada de mim. Acã respondeu a Josué: é verdade. Pequei contra o Eterno, o Deus de Israel. Eu fiz isto. Quando vi entre os despojos uma bela capa babilônica, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apropriei deles. Estão enterrados na minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns mensageiros, que correram para a tenda. Ali encontraram os objetos enterrados com a prata por baixo. Eles os trouxeram a Josué diante de todo o povo de Israel e do Eterno. Josué chamou Acã, filho de Zerá, e reuniu a prata, a capa,
a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas e sua tenda, tudo o que ele possuía. Todo Israel estava ali presente. Eles os conduziram para o vale de Acor, vale da perturbação. Josué disse: Por que você nos causou essa desgraça? Agora o Eterno vai trazer desgraça sobre você hoje mesmo. Então todo Israel o apedrejou. Depois o queimou na fogueira. Eles fizeram uma pilha enorme de pedras sobre ele, que continua lá até hoje. Só assim o Eterno se acalmou. Por isso o lugar é chamado até os dias de hoje de Vale da Perturbação. Josué, capítulo 8. O Eterno disse a Josué: Agora não há mais motivo para medo. Convoque todos os seus soldados e retornem para Ai. Vou entregar o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra, nas mãos de vocês. Faça à cidade de Ai e ao seu rei o mesmo que você fez a Jericó e seu rei. Mas dessa vez, vocês poderão saquear os bens e o gado. Aproveitem. Armem uma emboscada atrás da cidade. Josué e todo o povo se prepararam para marchar contra Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes, todos guerreiros, e os enviou à noite com a seguinte ordem: Atenção! Armem uma emboscada atrás da cidade. Cheguem o mais perto que puderem. Estejam alertas. Eu e os soldados que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade pela frente. Quando eles saírem para nos atacar como fizeram antes, nós fugiremos. Eles nos perseguirão, abandonando a cidade. Enquanto estivermos fugindo, eles dirão: Este povo está fugindo como da outra vez. Esse será o sinal para vocês saírem da emboscada e invadirem a cidade. O Eterno, o seu Deus, entregará a cidade de bandeja em suas mãos. Depois de entrarem na cidade, ponham fogo em tudo. O Eterno ordenou, então obedeçam. Agora vão, já dei as ordens. Josué os despediu. Eles armaram a emboscada e aguardaram entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Josué passou a noite com o povo. Ele se levantou bem cedo e passou as tropas em revista. Com a ajuda dos líderes de Israel, conduziu os soldados até Ai. O exército marchou até ficar à vista da cidade e acampou ao norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Para armar a emboscada entre Betel e Ai, a oeste da cidade, Josué tinha enviado cerca de 5.000 homens. Eles estavam todos preparados para o combate, as tropas principais ao norte da cidade e a emboscada a oeste. Josué passou a noite no vale. Então, quando o rei de Ai percebeu tudo isso, os homens da cidade não perderam tempo. Eles, o rei e suas tropas, saíram logo de madrugada para atacar Israel em um campo a caminho da Arabá. O rei não tinha percebido a emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel se deixaram ser perseguidos, fugindo em direção ao deserto. Todos os habitantes da cidade foram chamados para persegui-los, e eles foram atrás de Josué, abandonando a cidade. Não houve ninguém em Ai nem em Betel que não saísse em perseguição a Israel. A cidade ficou vazia e indefesa, enquanto todos corriam atrás dos israelitas. Então o Eterno disse a Josué: Aponte a lança que está em sua mão na direção de Ai. Com esse sinal, os homens que estavam de emboscada levantaram-se, correram para a cidade e em pouco tempo a incendiaram. Os homens de Ai olharam para trás e ficaram espantados ao ver a cidade em chamas. Perceberam que não tinham para onde escapar. O exército que fugia para o deserto deu meia volta. Josué e todo Israel, quando viu que os homens da emboscada haviam invadido a cidade e notou a fumaça que subia dela, eles atacaram os homens de Ai. Ao mesmo tempo, os soldados da emboscada saíram da cidade,
e os homens de Ai foram cercados pelos israelitas dos dois lados. Um verdadeiro massacre. Ninguém sobreviveu, exceto o rei de Ai. Eles o capturaram com vida e o levaram a Josué. Ao final da batalha, Israel tinha matado todos os habitantes de Ai, no campo ou no deserto, onde os tinham perseguido. Depois da matança, os israelitas retornaram para Ai e acabaram de destruí-la. Naquele dia, o número de mortos foi 12.000 homens e mulheres, todos os moradores de Ai. Josué não baixou a lança até que Ai e seu povo fossem totalmente destruídos por santa condenação. Mas Israel se apossou dos animais e das coisas de valor que restaram na cidade. Segundo as instruções do Eterno a Josué, eles tinham permissão para isso. Josué queimou Ai até o chão. Virou resto de fogueira, uma ruína para sempre. Você mesmo poderá ver se quiser. Ele enforcou o rei de Ai num galho de árvore. No fim da tarde, ao pôr do sol, o cadáver foi retirado. Eles jogaram o corpo na entrada da cidade e empilharam pedras sobre ele. Você também poderá ir ver isso. Depois dessa batalha, Josué construiu um altar ao Eterno, o Deus de Israel, no Monte Ebal. Ele seguiu as instruções que deixou escritas no livro da revelação de Moisés para Israel. Fez um altar de pedras não lavradas, sem o auxílio de ferramentas de ferro. Sobre o altar para o Eterno foram apresentadas ofertas queimadas e ofertas de paz. Ele copiou a revelação de Moisés nas pedras e escreveu tudo na presença do povo de Israel. Todo Israel estava ali. Estrangeiros, cidadãos, líderes, oficiais e juízes de pé, em lados opostos da arca, olhando para os sacerdotes que a carregavam. Metade do povo ficou de costas para o monte Gerizim e metade de costas para o monte Ebal, a fim de abençoar o povo de Israel, conforme as instruções de Moisés. Depois disso, ele leu tudo o que estava escrito no livro da revelação. A bênção e a maldição, tudo o que estava escrito. Nenhuma das palavras que Moisés deixou registradas deixou de ser lida por Josué diante da comunidade. Homens, mulheres, crianças e estrangeiros que os acompanhavam na jornada. Josué, capítulo 9. Todos os reis do lado oeste do Jordão, as montanhas, nas campinas e na costa do Mediterrâneo, ao norte próximo do Líbano, os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os girgazeus e os jebuseus souberam da notícia. Eles formaram uma confederação para atacar Josué e Israel sob um único comandante. Os moradores de Gibeon souberam o que Josué havia feito contra Jericó e Ai e elaboraram um plano. Eles se apresentaram como viajantes. Os jumentos deles estavam carregados de sacos rasgados e vasilhas de couro remendadas. Calçavam sandálias surradas e vestiam roupas esfarrapadas, e toda a comida estava seca e esmigalhada. Eles vieram a Josué em Gilgal e disseram aos homens de Israel: Viemos de um país muito distante e queremos que vocês façam um acordo conosco. Os homens de Israel disseram àqueles heveus: Como saberemos se vocês não são da região? Como poderíamos fazer um acordo com vocês? Eles disseram a Josué: Seremos servos de vocês. Josué perguntou: Quem são vocês? De onde vieram? Eles responderam: Viemos de um país muito distante. O motivo da nossa vinda é que ouvimos coisas grandiosas sobre o Eterno, o seu Deus. Tudo o que ele fez no Egito e aos 2 reis amorreus a leste do Jordão, o rei Seom de Esbom e o rei Og de Bazã, que reinava em Astarote. Nossos líderes e todo o povo de nosso país nos disseram: Preparem mantimento para a viagem, vão se encontrar com esse povo e digam a eles: Seremos escravos de vocês, mas façam um acordo conosco. Vejam, este pão tinha acabado de sair do forno quando o embrulhamos para a viagem e partimos para encontrar vocês.
agora está seco e esmigalhado. Nossas vasilhas de couro rasgadas e remendadas eram praticamente novas quando as enchemos. Nossas roupas e sandálias estão esfarrapadas por causa da viagem longa e difícil. Os homens de Israel examinaram aqueles itens e acreditaram nos forasteiros, mas não consultaram o Eterno sobre o assunto. Por isso Josué os recebeu em paz e formalizou um acordo para preservar a vida deles. Os líderes da comunidade fizeram juramento. 3 dias depois, com o acordo já assinado, os israelitas descobriram que aquele povo era vizinho e habitava ali havia muito tempo. O povo de Israel levantou o acampamento e 3 dias depois chegou às cidades deles, Gibeon, Quefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Mas Israel não as atacou, porque os líderes da comunidade tinham dado sua palavra perante o Eterno, Deus de Israel, e eles tiveram de enfrentar as críticas do povo. Mas os líderes tinham uma resposta pronta para a comunidade. Nós fizemos um acordo com eles na presença do Eterno, o Deus de Israel, e agora não podemos atacá-los. Mas podemos fazer o seguinte: vamos poupar a vida deles para não sermos culpados de quebrar a promessa. Os líderes de Israel disseram ainda: nós os deixaremos viver, mas eles serão transformados em lenhadores e carregadores de água para servir a comunidade. E foi o que aconteceu. Assim a promessa dos líderes foi mantida. Em seguida, Josué convocou os gibeonitas e os interrogou. Por que vocês mentiram para nós dizendo moramos muito longe de vocês, quando na verdade são nossos vizinhos? Por causa disso, vocês estão amaldiçoados. A partir de agora serão submetidos a trabalho escravo. Serão lenhadores e carregadores de água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: tivemos a informação clara e contundente de que o Eterno, o seu Deus, determinou por meio de Moisés dar ao seu povo toda esta terra e destruir todo ser vivente. Ficamos apavorados com a notícia, por isso agimos assim, apenas isso. Mas estamos nas mãos de vocês. O que decidirem, concordaremos e cumpriremos. E foi o que fizeram. Josué os livrou do ataque do povo de Israel, para que não fossem mortos, mas os transformou em lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Eterno, quando o local da adoração fosse escolhido. É o trabalho deles até hoje. Josué, capítulo 10. Não demorou muito para Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, saber que Josué tinha invadido e destruído Ai e seu rei, sob santa condenação, assim como fizera com Jericó e seu rei. Ele também soube que o povo de Gibeon tinha feito um acordo com Israel e permaneciam vizinhos. O rei de Jerusalém e o seu povo ficaram alarmados, porque Gibeon era uma cidade grande, como qualquer cidade que comportasse um rei, e maior do que Ai. Além disso, todos os seus homens eram guerreiros. Por isso Adoni-Zedeque enviou uma mensagem a Roão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon. Venham me ajudar a atacar Gibeon, pois eles se uniram a Josué e ao povo de Israel. Os 5 reis amorreus ocidentais, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, juntaram seus exércitos e saíram para atacar Gibeon. Os homens de Gibeon mandaram dizer a Josué, que estava acampado em Gilgal: não nos abandone agora, venha depressa, salve-nos, ajude-nos. Os reis amorreus que habitam as montanhas se uniram todos contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, todos soldados valentes. O Eterno disse a ele: não dê chance a eles. Eu já os entreguei em suas mãos. Nenhum deles resistirá a você. Josué marchou de Gilgal durante toda a noite e os apanhou de surpresa. O Eterno os deixou confusos perante Israel,
e Israel obteve uma importante vitória em Gibeon. Os israelitas perseguiram os inimigos lá no alto, a caminho de Bet-Horon, até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, o Eterno lançou sobre eles enormes pedras de granizo, e muitos morreram. Na verdade, morreram mais soldados pelo granizo que pela espada dos israelitas. No dia em que o Eterno entregou os amorreus nas mãos de Israel, Josué clamou a Deus diante de todo Israel: Sol, fique parado sobre Gibeon. Lua, descanse sobre o vale de Aijalon. O sol parou, a lua ficou imóvel até que ele derrotasse os inimigos. Essa é uma citação do livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e permaneceu ali o dia inteiro. Nunca houve um dia como aquele, nem antes nem depois. O Eterno cumprindo uma ordem humana. De fato, o Eterno lutou a favor de Israel. Depois disso, Josué voltou com todo Israel para o acampamento de Gilgal. Nesse meio tempo, os 5 reis se refugiaram numa caverna e alguém deu a informação a Josué. Os 5 reis foram encontrados escondidos na caverna de Maquedá. Josué ordenou: ponham grandes pedras à entrada da caverna e deixem alguns guardas ali. Mas não se detenham ali. Continuem a perseguir os inimigos. Ataquem os que ficarem para trás. Não deixem que voltem para as suas cidades. O Eterno já os entregou a vocês. Josué e o povo de Israel exterminaram os exércitos inimigos. Apenas uns poucos soldados conseguiram escapar para as cidades fortificadas. O exército inteiro de Israel voltou em paz para o acampamento em Maquedá, onde Josué estava. A partir daquele dia, ninguém mais ousou ameaçar os israelitas. Por fim, Josué ordenou: abram a entrada da caverna e tragam a mim aqueles 5 reis. A ordem foi obedecida, e os 5 reis foram trazidos da caverna: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. Quando todos os 5 estavam diante de Josué, ele convocou o exército e ordenou aos comandantes que estavam com ele: venham aqui, pisem no pescoço destes reis. Eles puseram o pé sobre o pescoço dos reis. Josué disse àqueles soldados: não tenham medo, não se acanhem, sejam fortes, sejam confiantes. Isto é o que o Eterno fará a todos os inimigos quando vocês os atacarem. Os 5 reis foram executados por Josué. Ele os pendurou em 5 árvores, nas quais os corpos ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, Josué mandou que fossem retirados. Os homens tiraram os corpos das árvores, jogaram-nos na caverna na qual tinham se escondido e puseram grandes pedras à entrada. Eles estão sepultados lá até hoje. Naquele mesmo dia, Josué conquistou Maquedá. Foi um verdadeiro massacre, e o rei deles também foi morto. Ali também foi decretada a santa condenação. Não foi deixado um único sobrevivente. O rei de Maquedá teve o mesmo tratamento que o rei de Jericó. Josué e todo Israel partiram de Maquedá. Foram para Líbina e a atacaram. O Eterno entregou Líbina nas mãos de Israel. Eles conquistaram a cidade, capturaram o rei e exterminaram a população. Também ali não houve sobreviventes. O rei de Líbina recebeu o mesmo tratamento que o rei de Jericó. Josué e todo Israel continuaram sua jornada. De Líbina foram para Laques. Ele armou o acampamento perto da cidade e a atacou. O Eterno entregou Laques nas mãos de Israel. Ela foi conquistada em 2 dias, e todos os seus habitantes foram mortos. Ali e em Líbina também foi decretada a santa condenação. Horão, rei de Gézer, chegou para ajudar Laques. Josué atacou o exército dele. Ali também não foi deixado um único sobrevivente. Josué e todo Israel prosseguiram de Laques para Eglon.
Eles armaram um acampamento e atacaram a cidade. Ela foi conquistada e todos os seus habitantes foram mortos. A exemplo de Laques, ali também foi decretada santa condenação. Josué e todo Israel subiram de Eglon para Hebrom. Eles a atacaram e a conquistaram. O rei, suas cidades e todos os seus habitantes foram destruídos. Não houve sobreviventes como em Eglon, e contra essa cidade e seus habitantes também foi decretada a santa condenação. Em seguida, Josué e todo Israel atacaram Debir. Eles conquistaram a cidade, o rei e suas vilas, e mataram todos os seus habitantes. Contra essa cidade e seus habitantes também foi decretada a santa condenação. Não deixaram nenhum sobrevivente. Debir e o seu rei tiveram o mesmo tratamento que Hebrom e o seu rei, e Líbna e o seu rei. Josué conquistou toda a terra e os seus reis, montanhas, deserto, planícies e as vertentes. Não deixou sobreviventes. Ele executou a santa condenação contra tudo que respirava, conforme o Eterno, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué conquistou a terra de Cades-Barneia a Gaza, e desde toda a região de Gósen até Gibeon. Josué derrotou todos esses reis e se apossou das terras deles numa única campanha, porque o Eterno lutava por Israel. Depois disso, Josué e todo Israel voltaram para o acampamento em Gilgal. Josué, capítulo 11. Quando Jabim, rei de Hazor, soube de todas essas coisas, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Simron, ao rei de Aczaf, a todos os reis que habitavam nas montanhas do norte, aos reis no vale ao sul de Quinerete, aos reis das campinas a oeste em Nafote Dor, aos cananeus do leste e do oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus que viviam nas montanhas e aos heveus ao pé do Hermon, na região de Mispá. Eles saíram com todas as suas tropas unidas, avançando como uma massa compacta, um exército enorme, tão numeroso quanto a areia da praia, sem contar os cavalos e carros. Todos esses reis se encontraram e acamparam perto das águas de Merom, prontos para atacar Israel. O Eterno disse a Josué: Não tenha medo deles. Amanhã, a esta hora, eu os entregarei a Israel todos mortos. Você cortará os tendões dos cavalos deles e incendiará todos os seus carros. Josué e o seu exército os surpreenderam, atacando-os nas proximidades das águas de Merom. O Eterno os entregou a Israel, que os feriu e perseguiu até a grande Sidom, até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá, a leste. Não houve sobreviventes. Josué os tratou conforme as instruções do Eterno. Cortou o tendão dos cavalos e queimou os carros de guerra. Em seguida, Josué conquistou Hazor, matando seu rei. Até então, Hazor era a capital de todos esses reinos. Eles mataram todos os seus habitantes, executando a santa condenação. Não restou um fôlego de vida em parte alguma da cidade, que também foi incendiada. Josué conquistou e massacrou todas as cidades reais e seus reis, executando a santa condenação ordenada por Moisés, servo do Eterno. Mas Israel não queimou as cidades construídas sobre as colinas, com exceção de Hazor, que ele incendiou. O povo de Israel apropriou-se dos objetos de valor que havia nelas e também do gado. Mas o povo foi exterminado. Não restou um único ser humano nessas cidades. O Eterno deu ordens ao seu servo Moisés, que as transmitiu a Josué, e Josué obedeceu. Ele não deixou de cumprir uma única ordem dada pelo Eterno a Moisés. Josué conquistou toda a terra, as montanhas, o deserto sul, toda a terra de Gósen, as planícies, o vale, Arabá,
e as montanhas de Israel e suas planícies, desde o monte Halaque, que se eleva na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Ele capturou seus reis e os matou. A luta de Josué contra esses reis durou muito tempo. Nenhuma cidade fez acordo de paz com o povo de Israel, à exceção dos heveus de Gibeon. Israel lutou e conquistou as demais cidades. Foi plano do Eterno que esses povos resistissem obstinadamente aos israelitas, para que assim fossem impiedosamente submetidos à santa condenação. Desse modo o Eterno pôde destruí-los, conforme ordenara a Moisés. Na mesma época, Josué também se dispôs a exterminar os Enaquins dos montes de Hebrom, de Debir, de Anabe, das montanhas de Judá e das montanhas de Israel. Josué executou a santa condenação contra eles e as suas cidades. Não restou nenhum Enaquim na terra do povo de Israel, exceto em Gaza, Gate e Asdod. Ali era possível encontrar alguns. Josué ocupou toda a região. Ele cumpriu tudo o que o Eterno ordenou a Moisés. Depois dividiu a terra para Israel, de acordo com a herança de cada tribo. Então Israel descansou da guerra.